Então, na última aula, nós tínhamos colocado a parte dos IECAs. Nós tínhamos adentrados também os BRA, nós íamos falar dos beta-block. Então, vamos lá. Nós vamos começar a conversar agora sobre os beta-bloqueadores. Então, na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre alguns vasodilatadores, conversamos sobre alguns fármacos que agem sobre canais de sódio, fármacos que agem sobre canais de potássio, conversamos também sobre fármacos que agem sobre canais de cálcio, e agora nós vamos falar sobre fármacos que agem sobre receptores adrenérgicos, de forma mais específica, o receptor adrenérgico beta. Mas nós vamos verificar também que, além de agir sobre o receptor beta, eles também, em algumas situações de terceira geração, agem sobre o receptor alfa também. Então, os beta-bloqueadores, hoje, eles são uma classe amplamente utilizada. Como o próprio nome já diz, eles bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos. Eles também são classificados como antiarrítmicos, né? Eles são classificados como antiarrítmicos de classe 2, né? Na aula passada nós conversamos bastante, falamos que os antiarrítmicos de classe 1 agem sobre os canais de sódio. Os antiarrítmicos de classe 2 são os beta-block que a gente está falando aqui agora. Os de classe 3, eles agem bloqueando os canais de potássio. E os de classe 4, eles agem bloqueando, antagonizando os canais de cálcio. A curto prazo, né, os efeitos dos beta-bloqueadores apresentam redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, justamente por antagonizar os efeitos simpáticos que são promovidos sobre o miocárdio. Então, são fármacos que vão conseguir antagonizar toda a ação, principalmente da noradrenalina, que ela exerce sobre o tecido. Então, eles conseguem, né, diminuir a frequência cardíaca, interferir sobre o débito cardíaco, consequentemente, interferir sobre a pressão arterial sistêmica. Tá? Os beta-bloqueadores, eles também, os novos, né, os beta-bloqueadores, principalmente de terceira geração, eles também têm atividades vasodilatadoras. Então, além de interferir sobre o ritmo cardíaco, além de interferir sobre, né, a excitação que o sistema simpático promove sobre o miocárdio, eles também interferem, né, sobre a parte de musculatura lisa, a parte vascular. Tá? Então, eles também têm atividade vasodilatadora. E hoje eles são conhecidos principalmente como beta-bloqueadores de terceira geração. Né? O carvedilol é o principal desse grupo, que a gente vai ver mais à frente. Então, ele tem uma seletividade tanto por receptor beta 1, como por receptor alfa também. Então, a gente vai ver que ele costuma agir das duas formas. Ele é bem tolerado, né? E os efeitos colaterais deles são basicamente os similares a todos os fármacos do grupo. Após o paciente utilizar, né, por algum período os beta-bloqueadores, normalmente é observado o aumento do débito cardíaco e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Né? Então, basicamente isso que traz como resposta aí os pacientes que utilizam esse medicamento. Aí difere se é um beta-bloqueador de primeira, segunda ou terceira geração. Tá? Aqui, basicamente, é só para a gente relembrar, né, o que que nós já conhecemos. O sistema simpático e o parasimpático, né, eles inervam, né, todo o tecido miocárdio. Eles estão, obviamente, relacionados com a parte tanto de luta e fuga, que a gente sempre tanto fala do sistema nervoso autônomo,
Então, o sistema que traz uma autonomia. Lembrando que o sistema simpático, né, está relacionado principalmente à ação da noradrenalina e da adrenalina sobre esse tecido, e o sistema parasimpático da acetilcolina, né? Então, só para a gente recapitular. O mecanismo de ação dos beta-bloqueadores, né? O mecanismo de ação é muito similar entre si, né? Eles promovem o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, né? Perfis farmacológicos diferentes em função da sua seletividade, como eu já coloquei aqui. Alguns atuam só sobre ritmo cardíaco, outros também tendem a interferir sobre a parte vascular, dependendo de qual a seletividade. Se eles agem mais sobre receptor beta-1, se agem sobre receptor beta-1, beta-2, se agem sobre receptor alfa-1, né? Qual a seletividade dos receptores que ele interfere, né? Os de primeira geração, a gente classifica como não seletivos, eles não são específicos, eles agem tanto em receptor beta-1 como em receptor beta-2. Os de segunda geração já são mais seletivos de receptor beta-1 e o de terceira geração age tanto em receptor alfa como receptor beta. Os dois tipos de receptores que estão ligados, né, à proteína G, quando o neurotransmissor se liga a esse receptor, aumenta a concentração de AMP cíclico. Então, quando o fármaco ele se liga ao seu receptor, né, seu receptor beta, ele é um receptor acoplado à proteína G, então ele é um receptor metabotrópico, que nós estamos lá atrás. Lembrando que a gente estudou receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, né? Quando o neurotransmissor se liga ao receptor, ele aumenta a concentração de AMP ciclo intracelular, que se trata do segundo mensageiro que leva a informação para as células-alvo. Então, quando o fármaco ele antagoniza esse efeito, quando o medicamento ele se liga a esse mesmo receptor, ele bloqueia esse receptor, então, obviamente, você vai diminuir a concentração de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro importante para que ocorra realmente o aumento dos batimentos cardíacos e, consequentemente, né, aumente a pressão arterial. Então, o fármaco ele antagoniza essa resposta. Então, toda vez que a gente utiliza o medicamento, ele vai antagonizar a resposta. As diferenças entre os tipos de receptores beta têm ligação com as ações vasodilatadoras de alguns medicamentos da classe, como eu coloquei. Então, aqueles fármacos como carvedilol, nebivolol, né, eles, por atuarem sobre receptores alfa-vascular, além de terem a ação de diminuir ritmo cardíaco, eles têm ação vasodilatadora. Também é importante ressaltar que o efeito terapêutico dos beta-bloqueadores não depende apenas do tipo ou geração de beta-bloqueador, mas também da dose. Eles são muito dose dependentes, então, normalmente a gente inicia com doses menores, né, doses terapêuticas mais baixas, e depois a gente vai aumentando a dose. Outra situação que acontece também nos beta-bloqueadores é que a seletividade de ação deles está muito relacionada à dose dependente. Então, assim, às vezes você tem lá, o propanolol, ele é não seletivo, o atenolol é mais seletivo. Só que essa seletividade do atenolol está muito ligada à dose. Se você aumenta a dose, ele vai perdendo a seletividade. Então, além do fármaco ele ser dependente da dose para realmente gerar, né, o melhor efeito terapêutico, a sua dose também está relacionado à sua seletividade. Eu não sei se vocês estão entendendo. Exemplo, eu tenho lá um paciente, ele é asmático. E aí eu estou utilizando com esse paciente, eu estou usando um propanolol. Quando esse paciente asmático, se eu utilizo um propanolol, esse propanolol pode causar uma broncoconstrição. Por quê? Além de ele antagonizar o efeito simpático no tecido cardíaco, ele antagoniza o efeito simpático também sobre o tecido alveolar. Então, ele vai interferir também no pulmão. Lá no coração, ele diminui o ritmo cardíaco. Então, ele ajusta o ritmo cardíaco. No pulmão, ele vai causar o quê? Uma broncoconstrição. Para um paciente asmático, um paciente DPOC, essa ação de broncoconstrição vai agravar o quadro do paciente. Então, o propanolol, ele é contraindicado, tanto para paciente asmático como paciente DPOCítico. Aí eu vou e troco para o mais seletivo, no caso o atenolol. Doses terapêuticas, doses menores do atenolol, eles sempre geram uma maior seletividade por receptor beta-1.
Então, beleza, troquei o fármaco, coloco o mais seletivo, fiz a correção. Só que se eu começar a aumentar muito a dose do atenolol, ele também perde seletividade, ele também pode causar uma broncoconstrição no paciente. Então, ele também é dose dependente. Então, a seletividade dele pelo receptor também está muito relacionada à sua dose que está sendo administrada. Eu não acredito que todos tenham entendido. Em relação aos receptores beta-1, né, os fármacos são responsáveis por aumentar o débito cardíaco, aumentar a fração de ejeção e a frequência cardíaca. Causa aumento de lipólise e libera renina. Né? Então, quando o sistema simpático, né, então como a noradrenalina se liga ao receptor beta-1, ela aumenta o débito cardíaco, né, porque ela aumenta tanto o tônus, como aumenta também, ele vai ter um efeito cronotrópico positivo, né, então ele vai aumentar, né, o tempo de contração, vai aumentar a fração de injeção, né, pelo aumento da frequência cardíaca, ele também causa lipólise e libera renina, né, que essa liberação de renina, né, vai entrar em todo aquele efeito sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, vai ativar angiotensinogênio, produção de angiotensina 1, depois a ECA produz angiotensina 2, angiotensina 2 se liga lá na suprarrenal, libera aldosterona, a aldosterona vai agir lá no néfron e vai aumentar a reabsorção de sal e a reabsorção de água. Então, o sistema simpático, ele promove toda essa cadeia, né? Então, além de interferir na parte diretamente sobre o tecido cardíaco, sobre a musculatura cardíaca, também promove todo esse efeito secundário. Então, quando nós temos um fármaco que bloqueia esse receptor, nós vamos proporcionar o inverso, né? Nós vamos diminuir o débito cardíaco, nós vamos diminuir, né, a fração de ejeção, nós vamos diminuir a frequência cardíaca, por isso que ele é um antiarrítmico, porque ele atua sobre ritmo cardíaco. Então, como eu falei para vocês, todo fármaco que tiver qualquer ação, efeito sobre a frequência cardíaca, sobre o ritmo cardíaco, ele é classificado como antiarrítmico, tá? Então, ele não vai interferir sobre esse processo de lipólise, ele não vai interferir sobre a liberação de renina, então a gente vai diminuir, né, a produção de aldosterona. Então, lembrando que a ação dos beta-bloqueadores é um efeito antagônico, né? É um efeito antagonista, é um efeito de bloqueio. Então, ele vai estar bloqueando um receptor. Aqui agora já os receptores beta-2, né, que eu falei. Receptor beta-1, mais relacionado ao miocárdio. Causa relaxamento visceral, né, também relacionado à lipólise, ação sobre secreção de renina nos rins, dilatação de artérias. Então, ele tem alguns outros efeitos secundários. Então, quando eu tenho lá um beta-bloqueador que age sobre o receptor beta-2, ele também está sobre musculatura lisa, e aí vai interferir lá sobre a parte pulmonar que eu falei. Então, tende a fazer uma broncoconstrição no paciente, tá? E, normalmente, esse efeito sobre o beta-2 é um efeito que eu não quero. Normalmente, é um efeito inesperado. Eu quero que ele proporcione os efeitos sobre o receptor beta-1, né? Que ele tenha esses efeitos aqui. Já o beta-2 são aqueles fármacos que não têm seletividade. Isso aqui, para mim, vai ser um efeito colateral que eu não quero. Os novos beta-bloqueadores, né? Está sendo feito já uso terapêutico deles há algum tempo, né, dessas novas gerações. Eles têm como principal mecanismo de ação bloqueio concomitante de receptor alfa-1, então é um receptor já vascular, né, adrenérgico, beta-1 e beta-2, sem demonstrar níveis altos de ação agonista inversa, que resulta na redução dos efeitos colaterais. E aqui exemplo de dois conhecidos, o carvedilol, que ele é amplamente utilizado, o nivibolol, ele vem sendo introduzido, né, mas hoje, desse grupo aqui, o mais utilizado é o carvedilol. Os medicamentos beta-bloqueadores também agem bloqueando os efeitos, né, adrenérgicos beta, como eu já coloquei, reduzindo o débito cardíaco, reduz a liberação de renina, como eu já tinha colocado, né? Então, além do efeito primário, né, nós temos que colocar assim, além do efeito que ele promove sobre o tecido miocárdio, né, ele também promove o efeito sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, além de ele promover o efeito primário dele, que é o efeito
direto sobre o tecido cardíaco, ele também promove o efeito sobre a renina, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aqui só mostrando para vocês os efeitos, né, dos beta-bloqueadores, né, quando eles atuam, diminui, né, a ativação óbvio dos receptores beta-1, diminui a ação em relação aos adrenos receptores, tá? Consequente, diminuindo o débito cardíaco, ele vai interferir na resistência vascular periférica. Professor, por que ele interfere na resistência vascular periférica? Porque ele diminui o poder de ejeção, né? Então você vai diminuir o poder de ejeção, então você vai diminuir o fluxo sanguíneo, por agir sobre a renina, né, e aumentar a diurese, né, consequentemente vai diminuir o volume, então é um fator também importante em relação à resistência vascular periférica, tá? Por ação em cima da diminuição de produção de aldosterona. E todos os efeitos, né, dos beta-bloqueadores vai culminar em relação aqui, né, a redução da pressão arterial. Né? Só que é uma redução de pressão que tem um efeito sobre tecido cardíaco. Exemplo, quando nós utilizamos o captopril, ele, de alguma forma, ele interferia sobre o ritmo cardíaco? Não. Quando nós utilizamos os bloqueadores de receptor de angiotensina 2, eles promoviam algum efeito sobre o miocárdio diretamente? Também não. Agora sim, nós temos um fármaco que ele tem uma ação direta sobre o miocárdio, mas tem uma ação também sobre a via, que é a via da renina, angiotensina, aldosterona. Certo? Então, professor, esse medicamento, a gente pode utilizar ele com um fármaco, por exemplo, em IECA? Pode, não tem problema. Por mais que os beta-blocks interfiram sobre o sistema renina, não tem problema em usar um bloqueador de receptor de angiotensina 2, junto, né, com um beta-bloqueador, utilizar um IECA junto com um beta-bloqueador, não tem problema nenhum, tá? Então, o mecanismo final, como eu coloquei, então consiste na redução da produção e liberação de renina pelas células glomerulares do rins, redução do débito cardíaco, redução central das atividades simpáticas, lembrando que é justamente os efeitos simpáticos que estão sendo antagonizados e bloqueados. Então, aqui, os beta-bloqueadores podem ser diferenciados também de acordo com a seletividade que a gente está colocando aqui. Um outro fator importante é a solubilidade. Exemplo, o propanolol ele é extremamente lipossolúvel, já o atenolol ele é menos lipossolúvel, né? Então a solubilidade também é importante. Professor, mas por que eu tenho que avaliar a solubilidade? Exemplo, quando nós tratamos algumas patologias como enxaqueca ela pode ser tratada com beta-bloque, mas para mim utilizar um beta-bloqueador para enxaqueca, eu preciso usar um mais lipossolúvel. Então, normalmente, a gente dá, né, prioridade para utilizar o propanolol e não o atenolol, porque o propanolol ele é mais lipossolúvel. Então, entender a solubilidade é importante, porque dependendo da membrana, as barreiras que eu preciso transpor em relação ao fármaco, eu preciso, tá entendendo, conhecer essa parte fisicoquímica dele. Então, conhecendo a solubilidade, isso, obviamente, é importante para me entender as características farmacocinéticas do medicamento. Né? Eles também, se eles mudam, né? Se esses fármacos eles têm a peculiaridade de diferença de solubilidade, óbvio, eles vão ter peculiaridades em relação à eliminação e metabolismo. Professor, por que se muda a solubilidade, muda a eliminação? Se eu tenho um fármaco mais lipossolúvel, é óbvio que se ele tem uma excreção renal, ele vai precisar de ser melhor biotransformado para ser eliminado. Se eu tenho um fármaco mais hidrossolúvel, é óbvio que eu não dependo tanto do metabolismo hepático para sua excreção. O fármaco pode ser excretado na sua forma íntegra. Então, entendendo que toda vez que eu tenho diferenças de solubilidade, eu mudo as etapas cinéticas. Então, é óbvio que eu preciso compreender essas diferenças para entender tempo de meia-vida, perfusão, os tecidos que o medicamento alcança e assim por diante. Então, a solubilidade dos beta-bloqueadores determina a sua biodisponibilidade, desenho dos efeitos colaterais. Quando mais lipossolúvel, mais o beta-bloqueador penetrará a barreira hematocefálica e, por consequência, causará mais efeitos colaterais no paciente. Lembrando que, quando o fármaco ele adentra o sistema nervoso central, ele pode causar, óbvio, mais efeitos colaterais. Mas, às vezes, eu quero que ele entre no sistema nervoso central, né?
Então, às vezes, eu quero que o fármaco chegue até lá. Igual quando eu uso o propanolol para tratar enxaqueca, eu quero que ele chegue lá, né, a região das meninges, eu quero que ele interfira sobre a pressão intracraniana. Então, assim, que está relacionado com a enxaqueca. Né? Então, eu quero que o meu medicamento chegue nesse alvo, eu quero que o meu medicamento chegue nesse sítio de ação. Exemplo, o propanolol é muito lipossolúvel, como eu estou colocando exemplo para vocês, o atenolol já é mais hidrossolúvel, portanto, menor penetração nas barreiras fisiológicas e maior meia-vida, causando, então, menos efeitos colaterais. Então, o atenolol, ele é um fármaco onde ele consegue ficar na corrente sanguínea por mais tempo, biodisponível, porque ele penetra menos, né, tecidos, né, ele consegue ter uma maior quantidade ali em relação ao circulante, né, através das proteínas plasmáticas. Já o propanolol não, ele é extremamente lipossolúvel, ele consegue penetrar as barreiras através de difusão, então facilmente ele vai rompendo membranas até chegar, como nós colocamos aqui, no sistema nervoso central. Então, só para a gente caracterizar, lembrando que o propanolol, ele é um beta-bloqueador de primeira geração, né? Ele não é seletivo, ele liga tanto em receptor beta 1, beta 2, beta 3. Já o atenolol, a gente classifica ele como de segunda geração, né? Ele está mais relacionado à seletividade de receptor beta 1. Em relação à eliminação e metabolismo, então, de acordo com o tipo de excreção apresentada pelos beta-bloqueadores, é preciso se fazer uma análise de acordo com o perfil do paciente. O atenolol é eliminado na urina, então se faz necessário um ajuste de dose em pacientes que têm insuficiência renal. Então, assim, colocando, o atenolol, ele depende, né, necessariamente de uma boa função renal para sua eliminação. Né? Então, se o fármaco tiver algum dano renal maior, precisa se fazer ajuste de dose em função da sua hidrossolubilidade. Já o propanolol, o metoprolol e o carvedilol são excretados em sua grande extensão através do metabolismo hepático, sendo preciso que sejam monitorados em caso de pacientes de disfunção hepática. Professor, por quê? Porque eles são mais lipossolúveis, eles dependem do metabolismo hepático para produzir os seus metabólitos e, consequentemente, ser eliminados. Se você tem lá um paciente com alguma hepatopatia, ou se você tiver algum paciente que utilize algum fármaco e esse fármaco prejudique a biotransformação desses medicamentos, você precisa vislumbrar a prescrição e fazer as alterações para que não venha ter nenhum problema em relação à cinética do medicamento. Aqui alguns possíveis efeitos, né, dos beta-bloqueadores. Né? Quando eu utilizo ele, normalmente eu entendo que ele vai trazer quais efeitos. Né? Então, redução da frequência cardíaca, então ele atua sobre ritmo cardíaco, então eu sei que ele vai trazer esse tipo de efeito, ele vai reduzir a frequência cardíaca, né? Então ele também vai, né, interferir sobre o débito cardíaco e sobre a fração de ejeção de sangue. Então, isso é algo básico. Né? Ele vai interferir sobre débito, ele vai interferir sobre ritmo cardíaco, consequentemente, ele vai interferir sistemicamente também, porque nós vamos ter uma menor ejeção de sangue, consequentemente, você vai diminuir essa pressão, né, que estava sendo exercida sobre os vasos. Inibição da liberação de renina pelas células justaglomerulares, já coloquei, libera menos renina, menor quantidade de aldosterona, menor reabsorção de sal e água. Inibição da atividade simpática, porque ele está bloqueando a via simpática, redução do retorno venoso e do volume plasmático, diminuição da volemia em função da ação sobre renina, né? Geração de óxido nítrico. Essa geração de óxido nítrico eu quero que vocês anotem, por favor, aí, tá? Vocês vão pegar o Nibivilol, que esse fármaco, que ele também é considerado um beta-bloqueador de terceira geração, ele tem ação sobre o óxido nítrico. E hoje, basicamente, ele é o principal que tem esse tipo de ação. O carvedilol não tem, ele basicamente não tem esse tipo de efeito, mesmo sendo do mesmo grupo. Então, basicamente, é o Nibivilol. Ele tem essa ação em relação ao óxido nítrico, ele promove uma vasodilatação por isso, né? Então, ele tem esse efeito secundário aí, né? Ele faz uma melhora da complacência vascular e ele reduz o tônus vascular, né? Então, ele promove uma vasodilatação, tá? Readaptação dos vasoreceptores, atenuação da resposta pressórica às catecolaminas, que é basicamente, né, inibir a atividade simpática. Então, aqui são alguns efeitos importantes que eu preciso entender. Eu utilizo um beta-bloqueador, ele vai me trazer que tipo de resposta, né? Então, aqui a gente tem pontuado
algumas respostas que ele traz, ok? Professor, Pode perguntar. e assim, tipo assim, vamos dizer que o paciente está na emergência e ele precisa de norepinefrina. Será que por ele usar esses fármacos, tipo, pode atrapalhar a ligação irreversível, alguma coisa assim? Se você fizer uma dose Isso. grande, né, de epinefrina, como é uma ligação competitiva, né, ele não vai conseguir interferir, antagonizar, não. Ah, mas Vai não não. é tipo assim, uma ligação irreversível que bloqueia o receptor, não, né? Tipo, só Não, compromete não, mesmo. não é uma ligação irreversível, não, é uma ligação reversível. Hum. Normalmente, assim, os fármacos que atuam sobre receptores de membrana, a maioria deles, eles são ou agonistas ou antagonistas, assim, de ligações reversíveis. Normalmente, a gente encontra mais ligação irreversível quando um fármaco bloqueia uma enzima, né? Normalmente, são bloqueios enzimáticos. Exemplo, o omeprazol, né? O omeprazol e os demais IBPs. Quando eles atuam sobre a parte das enzimas ATPase e H+, eles bloqueiam de forma irreversível, né? Mas é uma ligação sobre o enzima. Nosso corpo produz mais enzima, né? Bloqueia e a gente acaba depois produzindo mais. Agora, as ações sobre receptores, receptor acoplado à proteína G, canais, a maioria das ligações são reversíveis, tá? A maioria delas a gente consegue reverter, tá? Mas é óbvio que você vai trazer, né, óbvio, um prejuízo. Você tem lá uma droga competindo, você vai precisar de uma maior quantidade de medicamento para produzir a resposta. Mas a epinefrina consegue reverter sim. Isso até é uma resposta, Cristóvão, secundária do próprio medicamento. O medicamento, quando a gente introduz ele, quando a gente começa a utilizar, né, o próprio organismo começa a produzir mais, liberar muitas vezes mais epinefrina, norepinefrina, para poder promover o efeito fisiológico. Né? O corpo tenta compensar, né? A maior produção por estar havendo esse bloqueio. Também é um fator também que a gente pode acontecer. E aí por isso que muitas vezes a gente começa com a dose menor e depois você tem que aumentar um pouco a dose porque o próprio organismo, né, ele tenta se adaptar em relação ao uso dessa droga. Efeitos adversos. Né? Os efeitos adversos beta-bloqueadores dependem do subtipo. Tá? Pode gerar fadiga, bradicardia, dispneia de exercício, ou seja, capacidade de exercício está diminuída, depressão. Quanto mais lipossolúvel ele for, mais probabilidade de ele gerar esse efeito. Disfunção sexual. Esse realmente é um efeito dos beta-bloqueadores, principalmente do propanolol. Tem paciente que ele interrompe o tratamento, ele não adere ao tratamento em função da disfunção sexual. Então, assim, o paciente ele volta queixando-se dessa disfunção sexual, principalmente o propanolol, tá? Principalmente o propanolol. Crises de asma, né? Se, exemplo, também o propanolol é um outro exemplo. O propanolol ele vai causar uma broncoconstrição, então ele pode levar um asmático a uma crise, tá? E em relação também a distúrbios do sono, tá? Quanto mais a droga for lipossolúvel, ele vai causar essas interferências. Professor, o senhor falou várias vezes do propanolol. Sempre quando tem algum problema em relação ao medicamento, normalmente é o propanolol. Isso é um fato, tá? Da classe, ele realmente é um medicamento que traz mais problemas, mais efeitos colaterais, né? Ele traz mais restrições. Professor, então é interessante usar ele menos, né? Usar logo o de segunda geração. Sim. Por que usa ele ainda, o de primeira geração? Porque ele é mais barato, né? Tem maior acesso, é um fármaco que está na Rename. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, eu posso usar o propanolol. Mas eu preciso entender que ele traz todos esses efeitos colaterais e eu preciso avaliar se o paciente vai ter ou não. Eu preciso prescrever a droga, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico e verificar o resultado, verificar quais são as reações que o paciente vai apresentar. Aqui só mostrando as vias, né? Eles tanto, como eu falei aqui, bloqueia tanto receptor beta, né, que está relacionado lá, eu falei, a produção, o aumento de AMP cíclico, e os fármacos que nós chamamos de terceira geração agem também sobre o receptor alfa. Né? Então, receptor beta, receptor alfa. Né? Antagoniza beta e também o alfa. Tá?
Então, no caso aqui, a contração de musculatura lisa que aconteceria vai ter um relaxamento. E aqui a contração de musculatura cardíaca também vai diminuir essa contração, então vai diminuir os batimentos cardíacos. Aqui só na tabelinha, né? Essa tabelinha é aquela tabela que a gente faz um printzinho dela, né? Só para ajudar a gente guardar aí os principais medicamentos. Então, de primeira geração, eu venho falando muito aqui do propanolol, né, para vocês, que é a primeira geração, ele não tem seletividade, né, ou cardioseletividade, porque ele bloqueia tanto o receptor beta-1, beta-2, beta-3. Dentro da classe, nós temos o nadolol, o timolol, o satalol. O timolol a gente usa muito para glaucoma, então quem for aí da área da oftalmologia vai ouvir muito falar em colírio de timolol, né? A gente usa bastante timolol, colírio, né? Em função da resposta que ele traz aí satisfatória em função do tratamento de glaucoma. Segunda geração, nós falamos bastante do atenolol, metoprolol também bastante usado, ele é até mais seletivo ainda do que o atenolol, também ele é mais caro, tá? E ele enquadra com os mais seletivos beta-1. Lembrando que essa seletividade é dose dependente, se eu aumento a dose, eu acabo perdendo um pouco essa seletividade. E aqui a terceira geração, que age tanto em receptor beta, mas também age sobre receptor alfa. O nebivolol tem aquela exceção de agir sobre o óxido nítrico, né? E diminuir a complacência vascular, diminuindo a resistência vascular periférica. Tá? Então, é importante. Aqui é a mesma tabela, só colocando também, mas é a tabela similar. Agora nós vamos falar de um outro fármaco que aí não é mais beta-bloqueador, né? E sim é um cardiotônico, né? A digoxina. Então, nós vamos entrar agora em um outro fármaco com um outro mecanismo de ação. A digoxina, né, ela é um fármaco isolado de uma planta, né? Essa droga, né, ela é uma droga que a sua dose efetiva, né, e a sua dose tóxica é muito próxima. Então, um ajuste de dose ele é muito importante. Se você errar na dose, você pode causar uma toxicidade no paciente. Então, um ajuste de dose ele é muito importante. Qualquer concentração que você interferir, você pode ou perder a efetividade farmacológica ou causar uma toxicidade no paciente. Dependendo do grau de toxicidade, pode gerar uma intoxicação que a gente chama de intoxicação digitálica, né, que é intoxicação por digoxina. Então, essa intoxicação digitálica ela é grave, então a gente precisa, né, tomar bastante cuidado quando utiliza essa droga. Então, ela é considerada um cardiotônico porque ela aumenta o tônus, ela aumenta a força de contração, né, do tecido cardíaco. Então, por isso que muitas vezes a gente pega na literatura e coloca ela, enquadra ela como um cardiotônico, tá? Ela aumenta essa contratibilidade do miocárdio com uma atividade direta, né? Esse efeito é proporcional à dose, né, na faixa terapêutica mais baixa, então pequenas doses já gera, né, esse efeito, e algum resultado é alcançado mesmo com doses muito baixas. Então, pequenas quantidades já conseguem trazer essa resposta. O efeito ocorre até quando o miocárdio está normal, então você consegue ver, né, uma diferença de força de contração mesmo em um coração saudável, apesar que num coração saudável, óbvio, não tem interesse você utilizar o medicamento. Mas o medicamento ele tem um efeito farmacológico tão satisfatório que até um paciente que tem um tecido, um miocárdio saudável, você vê diferença no tônus, na força de contração. Tá? Agora, é óbvio, nós utilizamos fármaco para pacientes que têm dificuldade, né, em função desse poder de contração, principalmente alguns pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A ação primária da digoxina é especificamente inibir a adenosina trifosfatase e, dessa maneira, inibir também a bomba de sódio e potássio. A alteração da distribuição iônica através da membrana celular resulta no aumento de afluxo de íons cálcio, que, consequentemente, dá disponibilidade de cálcio no momento de acoplação, excitação, contração. Então, a ação do medicamento é totalmente uma ação ionotrópica, né? Então, existe um efeito ionotrópico positivo. Então, a entrada de cálcio, um aumento da concentração de cálcio intracelular,
esse aumento da concentração de cálcio intracelular, né, vai promover uma maior liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Essa maior quantidade de cálcio vai gerar faíscas de cálcio no interior dessa musculatura. Consequentemente, esse cálcio vai se ligar à troponina. A troponina vai fazer o seu processo, né, a sua função em relação à contração e, consequentemente, vai haver a contração, né, do miocárdio. Então, você vai ter uma contração, que, óbvio, posteriormente vai ter um relaxamento. Tá? Mas é o acúmulo do cálcio nessa fibra muscular que vai gerar esse efeito que nós chamamos de efeito inotrópico, né? Que é um efeito realmente promovido pelo um afluxo de íons, no caso aí de íons cálcio, ok? Então, a potência de digoxina pode, portanto, ser consideravelmente intensificada quando a concentração de potássio extracelular está baixa, ao passo que o efeito oposto é obtido na condição de hipercalemia. Ele está colocando assim, né? A concentração dos íons interfere sobre a ação da digoxina. Por isso que digoxina, quando o paciente está utilizando furosemida, é contraindicado. Então, se o paciente está usando digoxina, não é interessante utilizar furosemida, porque furosemida faz depressão de potássio, faz depressão de sódio, faz depressão de cloro, de cálcio. Então, a furosemida vai interferir na ação da digoxina. Então, a gente opta por outro diurético, né, para não causar esse tipo de interação. A digoxina exerce o mesmo efeito de inibição no mecanismo de troca de sódio e potássio nas células do sistema nervoso autônomo, estimulando a exercer, por sua vez, atividade cardíaca indireta. Né? Então, isso aqui é uma atividade cardíaca, não a primária, mas uma atividade cardíaca secundária. E agora nós vamos entrar realmente nos diuréticos, né? Nós vamos falar principalmente daquelas classes que eu coloquei no início da nossa aula, quando a gente abriu o caso lá. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre aqueles diuréticos, ok? Os diuréticos que inibem a anidrase carbônica, os diuréticos osmóticos, diuréticos que agem sobre a alça de Henle, os diuréticos que nós classificamos como tiazídicos e os diuréticos que nós chamamos de poupadores de potássio. Tá? Então, nós vamos falar principalmente dessas classes. Eu só vou interromper aqui para a gente pegar um café, 5 minutinhos aí, pessoal, só para tomar um cafezinho e aí a gente volta, tá? Agora, aqui no meu relógio, nós 8h16. 8h25 a gente volta, né? Vai dar 9 minutos, ok? Só para pegar uma água, um café e aí eu retorno com os diuréticos com vocês, tá? Então, nós vamos conversar agora um pouquinho aqui sobre os diuréticos. Né? A gente vai começar a adentrar aqui os diuréticos. E aí, à medida qualquer dúvida, é só parar que a gente tenta sanar as dúvidas aí que foram surgindo. Beleza, professor. Então, vamos lá, né? Aqui só mostrando o néfron, né? O que vocês também já sabem em relação à parte de funcionamento, a parte fisiológica, né? Cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor. Então, ao percorrer todo esse néfron, nós vamos ter locais diferentes de ação de cada diurético. Né? Nós temos diuréticos que agem mais próximos à cápsula, né? E alguns diuréticos que não são nem empregados na terapia farmacológica na clínica, na prática, é mais utilizados em pesquisa. Nós temos diuréticos que eles agem, né, próximo à alça de Henle, como os diuréticos osmóticos, os próprios diuréticos de alça, né, eles agem mais próximo à alça de Henle. Nós temos os tiazídicos, que já tem atuação mais próximo ao túbulo contorcido distal e ao ducto coletor, tá? E também os poupadores de potássio, tá? Que a gente vai estar verificando aí, mas vamos estar mostrando um a um, basicamente como eles agem, onde eles agem e quando nós vamos fazer a indicação de cada um deles. Tá?
Nós vamos começar aqui por um grupo de diuréticos que não são muito utilizados, né? Eles acabam sendo mais utilizados para fazer correção de pH, né? Ajuste sistema tampão, que são os inibidores de anidrase carbônica. Aí você vai falar assim, professor, mas diurético para corrigir pH? É porque como eles inibem a anidrase carbônica, então eles causam uma... né? E aí, se você tem um paciente em alcalose, né, você consegue corrigir, né, essa alcalose metabólica utilizando inibidor de anidrase carbônica, principalmente a acetazolamida. Então, são fármacos muitas vezes que são utilizados para fazer uma correção do pH muito mais do que induzir uma diurese, porque, na verdade, como diurético, eles são pouco empregados, tá? Os diuréticos classificados como inibidores da anidrase carbônica, né, eles reduzem a concentração de hidrogênio na medula renal e, consequentemente, evitando a reabsorção de sódio, né? Então, se ele interfere, né, na reabsorção de sódio, se ele impede a reabsorção de sódio, automaticamente ele vai fazer uma perca maior de sal. Essa perca de sal faz também aumentar, óbvio, uma perca de água, né? Então, é isso que gera-se o efeito final da diurese, né? Isso ocorre devido a um trocador de hidrogênio por sódio encontrado no túbulo proximal do néfron. A enzima anidrase carbônica atua convertendo água e CO2 em ácido carbônico, que se ioniza em hidrogênio e bicarbonato. Então, portanto, sua inibição reduz a concentração de ambos, né? Que no final conduz à excreção de sódio de água. Esse é o seu efeito diurético. Então, na verdade, ele atua, né, sobre a reação que nós, quando estudamos sistema tampão, o metabolismo de eritrócito, a gente bem conhece, que é todo o sistema essa enzima tão importante que é a anidrase carbônica, né? Então, ele vai atuar convertendo água e CO2 em ácido carbônico, né, ionizando, né, no caso gerando bicarbonato e, consequentemente, reduzindo a concentração de ambos no final de todo o processo, aumentando a excreção de sal e, por osmose, aumentando a eliminação de água, né? Então, vai gerar. Por interferir, né, no aumento de ácido, né, no caso do ácido carbônico, ele vai gerar essa acidose aí, e essa acidose, obviamente, né, dependendo se o paciente estiver com pH alcalino, né, se estiver dentro de uma alcalose, tranquilo, mas se o paciente já tiver numa acidose, isso pode ser um efeito colateral, uma contraindicação em relação ao uso de inibidores de anidrase carbônica. Aqui, só para mostrar para vocês, a acetazolamida é o principal fármaco dessa, tá? Normalmente é o único fármaco empregado, ele tem uma boa absorção moral, tem um tempo de meia-vida, né, em torno de 9 horas, né? A via de eliminação dela é basicamente uma via renal. Alguns usos terapêuticos, glaucoma, edema, alcalose metabólica, como eu falei para vocês. Alguns efeitos adversos, a própria acidose, né? Se ele gera uma acidose, né, ela passa um efeito, né? Essa acidose a gente chama de acidólica, né? Porque é uma acidose em relação a um processo metabólico, né? Pode gerar também cálculos uretrais, parestesia, sonolência e hipersensibilidade. Aqui um segundo grupo de discos que também não são muito utilizados, mas são conhecidos, então eu trouxe também para vocês. Existe algumas prescrições em relação a esse, mas, como eu já coloquei aqui, não são amplamente utilizados, os diuréticos osmóticos. Como o próprio nome já diz, eles promovem essa diurese em função de uma osmose gerada, né? O manitol é o principal medicamento utilizado, né? É um dos, hoje basicamente quase o único, né? Os demais têm outras funções, mas com função diurética é basicamente utilizado o manitol. Geralmente associada à furosemida, né, que é um diurético de alça, tá? No tratamento de oligúria, anúria, que consiste na diminuição da ausência de produção de urina, né? Por possuírem caráter hidrofílico, não são absorvidos pelas células tubulares, criando uma pressão osmótica. Então, por isso, nós chamamos eles de diuréticos osmóticos. Eles têm um caráter hidrofílico, então eles têm um caráter de grande afinidade por água,
eles não são absorvidos pelas células tubulares, né? Então eles criam, né, um ambiente de pressão osmótica no interior do túbulo, tá? E com isso a água seja reabsorvida e, consequentemente, ela seja eliminada. Então, é uma diurese gerada por uma pressão osmótica. Então, por isso que nós chamamos de diuréticos osmóticos. Tá? Aqui só mostrando, basicamente, etapas, né, que eu tinha falado lá do NEF, basicamente onde cada medicamento age, né? Dependendo de uma literatura ou outra, ela aponta um local, mas aqui é uma imagem que retrata bem, que é a imagem do Katsung, né, que ele traz mais ou menos onde o medicamento age, né, no caso, diuréticos inibidores da andrase carbônica, né, no caso aqui a cetazolamida, o osmótico, diuréticos de alça, né, os tiazídicos, os antagonistas de aldosterona, que são poupadores de potássio, e antagonistas de vasopressina. Aqui nós vamos falar agora de um grupo que, aí esse sim, nós já temos prescrição, né? Esse é um grupo de medicamentos que a gente acaba utilizando na clínica, sim. São medicamentos que aí quem trabalhar na parte, né, clínica, ou principalmente na cardiologia, vai ter o terapêutico para prescrição, que no caso é os diuréticos poupadores de potássio. Como o próprio nome da classe diz, eles são diuréticos, porém eles poupam potássio. Então, eles não têm uma grande depressão de potássio. Eles conseguem, né, controlar os níveis de potássio, mesmo promovendo diurese. E esse é um fator importante. Por quê? Porque o potássio ele é importante para a contração muscular, seja músculo liso, seja músculo esquelético, seja músculo cardíaco. Então, o potássio ele é o principal íon intracelular. Nós temos potássio em altas concentrações e nós dependemos deles para muitas funções. Eu falei aqui de processo de contração, mas o potássio também é amplamente importante para a parte nervosa também, né? Bomba de sódio e potássio. Então, quando a gente faz essa depressão de potássio, a gente tem alguns problemas, principalmente câimbras, né? O paciente reclama bastante, né? Quando ele utiliza um fármaco diurético que não é poupador de potássio e que leve o paciente até essa depressão, né, e essa diminuição de potássio. A espironolactona é o fármaco hoje da classe mais usado. Então, hoje, dentro dos diuréticos, poupadores de potássio, mais utilizado na clínica é a espironolactona, né, apesar de não ser a única, tá, mas ela é amplamente utilizada. Ela tem como mecanismo de ação antagonizar, né, a aldosterona, então ela antagoniza os efeitos da aldosterona, tá? Atuando na troca de íons sódio e potássio, né? Na troca de potássio. Basicamente, onde eu estou mostrando com a seta aqui do mouse, né? Onde ele faz essa. A aldosterona se liga, ela antagoniza a ação da aldosterona, interfere nessa troca sódio-potássio, ok? Localizado no túbulo contornado distal. A espironolactona causa aumento das quantidades de sódio e água a serem excretados, enquanto o potássio ele fica retido. Então, ela consegue promover diurese, ela consegue promover uma perca de sal, ela consegue promover uma perca de água, mas, né, não tendo um prejuízo em relação a uma perca de potássio. A espironolactona atua como diurético e como antihipertensivo. Por esse mecanismo, ela pode ser administrada sozinha ou com outros agentes diuréticos. Um exemplo, aqui na própria caixa de medicamento que eu trouxe. Eu tenho lá espironolactona e furosemida junto. Então, eu tenho um poupador de potássio e um diurético de alça. Enquanto a furosemida ela promove uma depressão muito grande, sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio e outros íons, já a espironolactona ela poupa potássio. Então, isso é importante para o paciente, né? Você tem um diurético mais potente e um diurético mais seletivo em relação a poupar potássio, né? Lembrando que a furosemida ela tem uma potência muito maior do que a espironolactona em relação à diurese. Exemplo, você tem um paciente lá com... Oi, pode falar. Eu posso usar essa espirolactona junto com tiazídico, hidroclorotiazida? Pode. Apesar que o tiazídico, raramente ele faz uma hipopotassemia, ele vai fazer uma depressão de eletrólitos que precise ser corrigida. Mas uma contraindicação de utilizar, né?
mas dificilmente ele vai gerar isso. Normalmente quem gera é a própria furosemida mesmo, são os diuréticos de alça. Tá? Uma outra ação, uma outra forma de utilização da espironolactona é na parte estética, que eu acho que nós falamos isso na última aula. Né? Alguém fez essa pergunta para mim, eu acho que foi da sala de vocês, em relação a tratamento de acne. Né? Ela consegue interferir em relação à produção de sebo, né? Nas glândulas sebáceas, né? Nas glândulas de produção de sebo, né, que nós temos, e, consequentemente, consegue diminuir essa oleosidade da pele. Né? Diminui a oleosidade, tá? E diminuindo essa oleosidade, diminui, né, a formação de acne. Né? Então, tem alguns pacientes, alguns médicos optam por usar a espironolactona para antagonizar esses efeitos aí em relação à acne. Né? Lembrando que a oleosidade da pele é um fator determinante em função da produção de acne, ok? Aqui era só aquela imagem, né, que estava menor lá, que é uma imagem maior, onde ela age. A amilorida também é um poupador de potássio, né? Ela também é utilizada na clínica, mas ela age não antagonizando a aldosterona, e sim no suporte só de potássio, tá? Ela não antagoniza a aldosterona, não. Aqui agora os diuréticos de alça são amplamente utilizados, né? Principalmente na urgência, né? A furosemida é bastante utilizada. Então, em pacientes que têm risco cardiovascular moderado, alto, normalmente eles, quando chegam na urgência, utiliza-se a furosemida como protocolo, né? A administração dela parenteral, porque ela consegue promover um efeito rapidamente, né? Rapidamente. O efeito dela acontece nos primeiros minutos após a sua administração. Então, um fármaco extremamente potente, bastante efetivo, né, que traz uma resposta aí de correção do volume, do índice pressórico, né, bem satisfatório. O que ela consegue reverter rapidamente? Em função do volume que nós estamos conversando. Né? Falei para vocês que a pressão arterial está muito relacionada ao volume, está muito relacionada ao calibre do vaso. Então, está muito relacionado à parte de vaso e constrição e vasodilatação, e o volume de sangue que percorre durante esses. Se eu consigo fazer uma depressão grande de água, diminui bastante o volume. Se eu diminuo o volume, eu faço com que o coração ele precise de menor intentonos, menos força, né, para poder ejetar o sangue. Eu vou diminuir, né, a parte do sangue com o vaso, então eu vou diminuir aquele cisalhamento que acontece entre o sangue e o vaso, então eu vou diminuir processos inflamatórios vasculares, né? E eu vou conseguir, óbvio, né, ter uma menor quantidade de sangue fluindo através desses vasos de dimensão intravascular. Então, o diurético, ele tem essa função básica, ok? A furosemida, então, é um diurético de alça, que produz um efeito diurético potente com início de ação, de curta duração. A furosemida bloqueia o sistema cotransportador sódio-potássio-cloro, localizado na membrana celular luminal do ramo ascendente da alça de Henle, né? Então, a gente só volta aqui. Quando a gente pega ramo descendente, ramo ascendente, mais ou menos nessa região, né, a furosemida atua, só para ilustrar. A ação diurética resulta da inibição da reabsorção de cloreto, de sódio, neste segmento da alça, como resultado da excreção fracionada de sódio para alcançar 5% da filtração glomerular. Sódio, os efeitos secundários do aumento da excreção de sódio são excreção urinária aumentada devido ao gradiente osmótico e aumento da secreção tubular distal de potássio. Então, além de perder sódio, perde bastante potássio. A excreção de íons cálcio, magnésio também é aumentada. Então, você vê, né, faz uma depressão de vários eletrólitos. Né? Nós queremos realmente a perca do sódio, porém acaba perdendo potássio, acaba perdendo cálcio, acaba perdendo magnésio. Então, imagine você ter um paciente, o paciente ele vai utilizar um medicamento de forma crônica, né, contínua. E aí o paciente vai ficar utilizando essa medicação aí durante meses, né? E aí fica muito difícil você estar ajustando isso. Fica muito difícil você estar controlando, né, esses eletrólitos do paciente.
No ambulatório a gente não utiliza muito furosemida. Utiliza em algumas situações peculiares, né? Em relação a um edema que precisa ser corrigido, em relação realmente a um pico hipertensivo que aconteceu, o médico quer estabilizar, mas normalmente a gente não usa furosemida mais na parte ambulatorial, a gente usa mais ela na emergência, né? Em situações de emergência, em situações de paciente internado, e aí a gente acaba introduzindo a droga. Por quê? Precisa haver um monitoramento desses eletrólitos. Se o paciente internado, fica mais tranquilo para o médico fazer esse acompanhamento, porque lá você tem resultados de exames diários, você consegue avaliar a conduta do paciente diariamente sem problema nenhum. Dos fármacos da classe, hoje ela é utilizada, basicamente é a única, a furosemida, já foi utilizado em algum tempo o acetaclínico, mas hoje se utiliza basicamente a furosemida. Tá? Agora aqui vamos para mais um grupo, os tiazídicos. Eu tendo a falar aqui, né? É um dado assim mais da prática, do tempo que eu trabalho, tanto em hospital como já trabalhei em drogaria. Os diuréticos mais prescritos são os tiazídicos, né? Então, se falar assim, professor, qual grupo que tem mais prescrição? Os tiazídicos. Professor, por quê? Porque são os mais potentes? Não, porque são os mais seguros. Eles promovem a diurese intermediária, eles não promovem uma diurese tão potente como um diálse, mas também eles são mais potentes de potássio. Então, dentro dos 3 grupos principais diuréticos que a gente avalia hoje na clínica, que são os poupadores de potássio, o tiazídico e os diálse, os tiazídicos eles têm um efeito intermediário. Eles têm uma segurança terapêutica e eles têm uma margem de concentração para você trabalhar bem segura. Exemplo, você pode prescrever uma hidroclorotiazida diária de 12,5 mg até 100 mg diário. Então, você tem uma margem para você trabalhar com o paciente, de você aumentar ou diminuir a droga, e essa droga não gerar um efeito tóxico. Óbvio que ela tem efeitos colaterais, existem reações adversas associadas, mas é uma droga bastante segura para estar empregando aí como uma droga adjuvante no tratamento da hipertensão. Dificilmente você vai usar, seja qualquer diurético, como monoterapia. Normalmente o diurético ele vem numa combinação, né? Ele vem, você usa lá uma agonista de canal de cálcio mais um diurético, um beta-bloque mais um diurético, um IECA mais um diurético, um bloqueador de receptor de angiotensina mais um diurético. Dificilmente você emprega só o diurético, né? Sempre, normalmente, você tem um outro fármaco associado primário e o diurético ele vem para complementar o efeito, né? Ele vem para otimizar o efeito, né? Ele vem para, normalmente, estabelecer um efeito mais justo que você esperava, né? Às vezes você entra com IECA, não traz o resultado ainda que você quer, você entra com diurético, normalmente ele consegue ajustar esse resultado. Obviamente, tudo isso vai depender do valor pressórico e do risco cardiovascular do paciente. Do grupo dos tiazídicos HTZ, que é muito conhecida com essa sigla, né? HTZ, que é a hidroclorotiazida, é o mais utilizado ainda. Apesar que nos últimos 5 anos a clortalidona ela vem sendo bastante prescrita e ela vem cada vez aumentando mais porque ela vem trazendo uma segurança ainda maior do que a hidroclorotiazida, né? Então, ela age diretamente sobre os rins, atuando sobre o mecanismo de reabsorção de eletrólitos no tubo contornar distal, aumenta a excreção de sódio e cloro em quantidades aproximadamente equivalentes e, consequentemente, óbvio, de água. Lembrando, toda vez que a gente está falando de perca de sal, a gente fala perca também por osmose de água. A natriurese pode ser acompanhada de alguma perca de potássio, mas é pequena, né? Não é uma perca que gere uma depressão como ocorre lá nos diuréticos diálse, tá? Os tiazídicos também eles têm algum efeito sobre a anidrase carbônica, porém, né, é um efeito pequeno, não é tão significativo, dificilmente vai causar algum tipo de desequilíbrio no sistema tampão, no sistema ácido-base, né? Então, ele tem uma pequena inibição, mas não se compara com a inibição produzida lá pela cetozolamida, que é um diurético inibidor de anidrase carbônica. Dentro da classe, então, nós temos a clorotiazida, a hidroclorotiazida, né?
E nós temos a clortalidona que eu tinha colocado para vocês, né? A clortalidona cada vez ela vai sendo mais utilizada, né? Cada vez mais empregada. Tá? Por quê, professor? Por que ela vem sendo mais empregada? Ela tem uma meia-vida melhor, ela tem menos efeitos colaterais. Tá? Há mais ou menos 2, 3 anos, saiu um recalque que a gente chama da Anvisa, né? Uma notificação dizendo que os diuréticos tiazídicos, e aí focando a hidroclorotiazida, ela aumentava a probabilidade de pacientes desenvolver carcinoma de pele, né? Carcinomas não melanoma, né? Então a gente tem normalmente os 3 cânceres de pele, né? Mais assim que a gente considera os carcinomas basocelulares, células basais, espinocelular e carcinoma, o melanoma, né? Que está relacionado com os melanócitos. Então esses carcinomas basocelular, espinocelular, normalmente aumentava-se a probabilidade de desenvolver esse tipo de câncer. Então foi uma informação assim que deixou, né, acabou a comunidade médica meio pé atrás com esses medicamentos. Porém, eles ainda são amplamente utilizados, né? Tanto a clortalidona como a hidroclorotiazida só foi uma informação para se ter um maior cuidado em relação, né, à utilização. Aqui só aquela imagem que nós já tínhamos mostrado lá no início, recapitulando a ação dos principais. E por hoje era isso que eu queria passar para as senhoras e os senhores. E agora chega aquele momento tão maravilhoso das perguntas, né? O momento das perguntas para a gente tirar as dúvidas aí. Repete o nome, por favor, do outro tiazídico que é mais usado, que é o mais seguro. Clortalidona, hidroclorotiazida. O mais seguro é a clortalidona. Hoje tem sido a clortalidona, ela tem sido mais utilizada. Clortalidona, tá? Ela também vem já combinada. Hoje já tem clortalidona combinada com outros fármacos. É muito comum você achar losartana mais hidroclorotiazida no mesmo comprimido. Captopril mais hidroclorotiazida no mesmo comprimido. Então, a hidroclorotiazida ela vem combinada com vários medicamentos no mesmo comprimido. Hoje, a clortalidona, eles também estão inserindo ela. Por ela estar sendo mais prescrita, eles estão também combinando. A indústria farmacêutica vai produzindo aquilo que a comunidade médica aceita e prescreve. Quando tem algum medicamento que é pouco prescrito, a indústria começa a não querer mais produzir. Quando o medicamento ele passa a ser mais prescrito, a indústria vai dando mais alternativa de prescrição. Então, começa a colocar ele em formas farmacêuticas diferentes, em apresentações diferentes, para estimular o médico a prescrever. A indústria farmacêutica é um comércio, gente. Então, né, tanto que a gente fala muito de medicamentos, assim, em relação a médico, farmacêutico, conversa muito de medicamento, porque se o médico e o farmacêutico não controlam, não é a indústria que vai controlar a prescrição. Eles querem que prescreva mesmo, porque quanto mais prescreve, mais ganha dinheiro. Agora, nós aqui que temos que pensar que medicamento é uma droga, a gente tem que utilizar só como realmente o paciente precisa. Mais alguma? Outra coisa, prof. Sobre a furosemida. Eu já vi que ela é utilizada, né, em situações de emergência de hipertensão. É correto usar ela nesses casos? Na urgência? Isso. Muito correto, né? Ela realmente é extremamente importante para reverter. Normalmente o que a gente mais vê na urgência é um IECA sublingual e um diurético de alça parenteral. Então você faz furosemida de forma parenteral e faz um IECA sublingual e aí normalmente 10, 15 minutos você já vê uma resposta grande, né, em relação à correção da pressão arterial do paciente. É o mais utilizado na urgência. E o mais seguro a se utilizar também. Prof, mais uma coisa. Então, é que eu já vi que durante o uso dessa furosemida no PA, geralmente a pressão do paciente cai muito rápido. E ele, às vezes, desmaia. Isso é devido à dose que foi muito alta ou alguma reação que ele tem? Aí é aquela situação que você tem que verificar. Exemplo, o paciente chega no pronto-socorro 140 por 90. Você não vai usar furosemida mais
captopril, né? Por quê? Porque uma pressão 140 por 90 não é um risco cardiovascular nem moderado, é um risco cardiovascular baixo. Então, você vai fazer um captopril, normalmente você vai fazer a correção. Captopril, ou você vai fazer uma losartana para o paciente até tomar em casa, porque não é o paciente não tem um risco cardiovascular alto com uma pressão dessa, né? Você vai avaliar, obviamente, outros fatores de risco, você não vai avaliar só a pressão, né? Quando você está avaliando um risco cardiovascular, você não avalia só a pressão, você avalia se o paciente tem dislipidemia, você avalia se o paciente tem algum resultado de colesterol, triglicerídeo, HDL, LDL, todos os exames você vai avaliar. Você vai avaliar se o paciente é diabético, né? Você vai avaliar se o paciente é obeso, você vai ver mais ou menos o IMC do paciente, você vai ver se ele é tabagista. Então, a gente vai avaliar ele como um todo, né? O paciente como um todo. Mas, mesmo assim, ele tendo algum fator de risco, você não vai introduzir aí uma furosemida, mais captopril, doses altas, porque realmente você vai fazer uma hipotensão no paciente, né? Então, aí a dosagem que você vai utilizar e os fármacos que você vai utilizar vai estar totalmente ligado aos valores pressóricos. É comum você chegar, exemplo, paciente urgência com pressão 220 por 160, por 170. Aí sim, uma situação dessa, você vai ter que combinar, porque se você pegar um captopril, mesmo que seja de 50 miligramas, dá para o paciente, você não vai corrigir a pressão do paciente com uma droga dessa. Jamais. Quem mais? Professor, Oi. na sua última aula, tinha um slide que falava sobre contração e relaxamento muscular. Tinha até uma tabelinha com os quadradinhos do lado explicando cada etapa. E um dos capítulos do livro, na parte dos diuréticos, eu estava lendo a respeito dessa diminuição dos eletrólitos, né? E aí ele fala que para a eficácia desse diurético, você também tem que acabar reduzindo a concentração de sal na sua alimentação. E essa redução no sódio, ela também vai concomitantemente reduzir na musculatura lisa. E aí o livro comenta que isso vai culminar secundariamente na redução de cálcio. Aí, a primeiro momento, eu tinha pensado que ocorre isso devido à diminuição de todos os eletrólitos, porque eu tenho essa redução de retenção, né? Só que aí eu fiquei na dúvida depois que você colocou aquele gráfico lá, que quando ocorre aquele relaxamento muscular, eu teria aquela volta do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático e depois ele é trocado depois com o sódio. Isso não ocorre no caso? Isso, aí ele troca com o sódio, né? Então o sódio ele é importante para esse equilíbrio aí. Só que aí tem que ver lá no livro qual diurético que ele estava falando, né? Ele falava da hidroclorotiazida. Né? Porque a hidroclorotiazida ela não faz uma depressão tão grande, né? Ela, principalmente assim, ela não interfere tão grande em outros eletrólitos, mas ela interfere, obviamente, no sódio. Ela consegue promover uma boa diurese em relação ao sódio. Agora, quando já fala de furosemida, aí sim, aí precisa ser bem monitorado todos os eletrólitos do paciente, porque senão você vai ter algum tipo de prejuízo. Até em relação a cálcio, você pode começar a ter uma perca de cálcio muito grande. E aí, se você estiver utilizando outros fármacos, vai prejudicar. Exemplo, para uma digoxina ter resposta, você precisa ter nível de cálcio elevado, você precisa ter nível de potássio, né? Você precisa esses eletrólitos eles em concentrações adequadas, porque senão você não vai aumentar a força de contração. Você não vai conseguir aumentar a força de contração sem potássio, sem cálcio, né? Então, assim, aí tem que avaliar caso a caso. E até a dose é muito importante avaliar nesse caso. Entendi. E outra coisa, professor, ele fala também que conforme vai diminuindo a filtração glomerular, os diuréticos vão perdendo a eficácia. E aí ele dá exemplo até de um medicamento que é utilizado em taxas de filtração glomerular baixa, que é a metolazona. Esse medicamento, ele não é comumente prescrito? Como que... Porque eu não achei muito nele no livro. Não é comumente prescrito, não. Tá? Eu acho que lá no base, eu nem sei se tem no nosso protocolo, eu acho que não tem. Não.
Os diuréticos que tem lá no nosso protocolo, a furosemida, hidroclorotiazida, amilorida, espironolactona, né, que são os diuréticos. Até os diuréticos inibidores da anidrase carbônica, a gente só trabalha com ele mais em UTI para fazer ajuste de sistema tampão. Mas não trabalhamos com ele como diuréticos. Hoje, os diuréticos basicamente mais utilizados são diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça, poupadores de potássio, né? Os outros grupos a gente quase não utiliza. Quando a gente pega na literatura, eles falam também de alguns diuréticos que agem próximo da cápsula de Bowman, que são diuréticos extremamente potentes. Mas a gente não usa na clínica também, não. Quem pegou o livro e viu os diuréticos lá, eles não são utilizados na clínica. Por isso que eu nem coloco. Porque eles promovem muita diurese, eles fazem uma depressão de eletrólitos assim, de forma absurda. Seria praticamente quase impossível o médico ficar corrigindo isso. Tá entendendo? Então, praticamente, ele não é utilizado. Beleza, professor. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Então, na próxima aula, pessoal, só vou complementar algumas drogas que nós não falamos ainda. Eu acho que metildopa. Eu acho que das drogas assim de mais irrelevantes é ela, que eu preciso só conversar. E aí a gente vai começar a fazer recortes aí de pequenos casos para a gente ir trabalhando aí, só para a gente trabalhar um pouco mais de indicação, a parte clínica mesmo, que eu sei que vocês gostam de entrar um pouco, apesar que essa parte é parte do 4º ano, vocês visualizar essa parte mais clínica, mas a gente só colocar alguns casos pequenos para a gente ver paciente urgência, emergência, pediatria, a parte de obstetrícia, né, quando utiliza, paciente polimedicado, que é importante a gente conversar, porque a maioria dos pacientes hipertensos, eles são polimedicados, porque a maioria desses pacientes, eles também são diabéticos, eles têm, às vezes, dislipidemia. Aí a gente acaba pegando prescrição assim, o cara tem dislipidemia, diabético e hipertenso. Aí o cara usa 3, 4 medicamentos antihipertensivos, utiliza os 2 fármacos para corrigir colesterol, triglicerídeos, 2, 3, e utiliza mais 2, 3 medicamentos de função diabética. Quando você vai ver a prescrição, tem 10 medicamentos. E aí, quando a gente avalia os 10, às vezes tem muita interação. E é isso que a gente vai conversar também, para que vocês tenham um critério de avaliação muito grande a introduzir essas drogas, né? Não adianta você prescrever e não ter efeito, é o que eu falo sempre. Você faz uma prescrição, parece algo muito lindo, mas quando alguém vai avaliar, que entende farmacologia, vê 1000 interações, sabe que aquela prescrição não tem resultado. Porque tem um monte de droga, um interagindo com o outro, a gente já não consegue visualizar uma resposta terapêutica efetiva naquela prescrição. Então, né, esse senso crítico aí que a gente precisa ter nas prescrições. Beleza? No mais, nossa última aula da semana que vem a gente retorna aí com esses casos e a gente consegue finalizar, né? Trabalhar esses pequenos casos aí, a gente consegue finalizar o nosso caso grande também, que é o nosso caso aí no nosso caso 5, né? A gente consegue conversar também sobre aquele paciente, mas assim, a parte expositiva, eu já consegui pincelar basicamente 90%, eu acho que já fica mais tranquilo agora para vocês pegarem o material de vocês, Hangday, o Goodman, estudar aí, porque essas classes que eu passei, nós vamos cobrar todas elas, precisamos estudar todas elas são extremamente importantes. Certo? Gente, tchau. Professor, rapidão, próxima aula qual o tópico que o senhor vai abordar? Então, eu vou falar sobre a metildopa e aí nós vamos falar sobre pequenos casos de tudo que nós falamos. Né? Eu vou pegar um caso pequeno, vou jogar ele e a gente vai fazer aqui bate-papo. O que a gente utilizaria para esse paciente? Que droga a gente introduziria? Se não trouxesse resultado, o que a gente pode trocar? O que a gente pode fazer? Se o paciente tiver efeito colateral tal, o que a gente tem que corrigir? Troca por qual classe? Esse tipo de bate-papo aí. Tá? Beleza, professor. Mas agora, sem falar, professor, mas o que eu preciso ir estudando, professor? As classes que nós falamos. Eu sei que é muita coisa, né? A gente, o livro lá é muito assunto. Óbvio que slide é um resumo. Quando a gente pega o livro, é bastante conteúdo. Tem muito conteúdo aí para vocês estudarem, tá? Depois de muitas falhas técnicas, fechamos hoje. Gente, tchau, tchau para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Bom restinho de semana aí para vocês.